Abra sua Bíblia em Hebreus. Antes de nós começarmos aqui a refletir na palavra, eu queria chamar o pastor Hélio, a pastora Cleide, e a Belinha e a Clarinha aqui à frente. Vamos recebê-los com honra, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar por eles, eles estão retornando aqui para a sede, aleluia! Pode vir aqui, Elinho, vamos ficar de pé, vamos orar por essa família, as minhas princesas maravilhosas. Elas são a cara da mãe, são lindas, parece nada com o pai. Então nós louvamos a Deus, eles vão nos ajudar aqui. E então vocês vão vê-los pregando, a pastora, o pastor, vamos submeter a eles como autoridades do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós recebemos esta família linda do Senhor, meu Deus, declarando para o mundo espiritual que eles são a autoridade dos céus aqui na terra. Que eles estão aqui, ó Deus, como família pastoral neste ministério, para servir o Senhor, para servir a Tua noiva. E nós os abençoamos esse tempo em que eu creio, Senhor, grandes coisas o Senhor fará através da vida deles, em nome de Jesus. Nós os abençoamos esta casa, declaramos a cobertura do sangue de Jesus, a unção do Espírito e a glória de Deus Pai. Nós declaramos também para os céus que anjos dos céus estão sendo liberados para acompanhar o ministério do pastor Hélio e toda a sua família. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, viu, lindões? Amo vocês. São filhos amados. Estão preparados? Irmãos, eu estou muito animado com esse PDA, viu? Eu vou começar aqui uma ministração, vou terminar lá. E na quarta-feira... Ô Vini, troca com a Bruna para mim. Bruna, vem cá. Você matar a saudade, deixa ela dar uma chapadinha aqui, que você é de casa. Ela está visitando aqui, vai voltar. Vem cá, glória a Deus. Vamos receber a Bruna Karen, essa artista tão famosa. Glória, obrigado, Vini. O Vini é top, é de casa. Você quer dar uma palavra para a igreja? Não? E o Casório, tá bom? Tá feliz? É? E o Ariel? Me liga quase todo dia o Ariel. Ô AP, pede a Bruna para parar. Eu parar o quê, rapaz? Só fica mandando em mim. Costuma, rapaz, costuma. Eu acostumei rápido. Glória a Deus. Estou rouco. Hebreus capítulo 5. Glória a Deus. A Ellen falou um pouquinho aqui, eu vou dar sequência. Ela falou um pouquinho sobre a ordem de Melquisedeque. Nós vamos entender um pouco sobre isso hoje. Jesus, ele inaugurou essa ordem sacerdotal na terra. Que ela já não, foi Jesus, não. Na realidade foi Abraão que apresentou a Melquisedeque pão e vinho. Mas Jesus, ele trouxe de uma maneira mais clara essa ordem sacerdotal. Então nós vamos entender porque nós pertencemos a esta ordem. Muita gente nem sabe que existia. Coloca assim, não dá atenção para os detalhes da Bíblia. E às vezes você deixa de viver o que Jesus, ele quer que nós venhamos viver.
Jesus, ele é Senhor dos céus, da terra, ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Deus, ele é o Criador. Se você ler ali a carta aos Colossenses, você vai ter um acesso a um relato sobre a grandeza de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui em Hebreus capítulo 5, nós temos aqui uma referência. Verso 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Não se glorificou. Então, a primeira coisa que eu aprendo: eu não me glorifico. Mas ele, olha aí, para se tornar sumo sacerdote. A palavra sumo é principal, o mais alto. Vocês já viram no livro escrito assim, sumário? São os assuntos principais do livro, o tema. Então, o sumo é o principal sacerdote. Mas olha aí a última frase. Agarrou aí, irmã? Eu só funciono com base de música. Se você para aí, eu paro aqui. Vou ligar para o Ariel. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Diga, Jesus foi gerado. Ele não foi criado, ele foi gerado. Porque ele já existe, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. De repente ele foi gerado aqui nessa terra por Maria. Eu hoje te gerei. Verso 6. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Diga, ordem de Melquisedeque. Então a palavra ordem fala de uma organização. É uma ordem, fala de uma forma de funcionamento. A ordem de Melquisedeque é a forma de funcionamento de um sacerdócio. Um sacerdócio segundo a ordem, segundo o funcionamento do padrão de Melquisedeque. A palavra Melquisedeque não é um nome próprio, é um título. Melk significa rei. Zedeque ou Zadok significa justiça. Então, ele é o sumo sacerdote, o principal sacerdote de uma ordem, de uma organização onde há um governo de justiça. Aleluia! Então Jesus é o sumo sacerdote e ele inaugurou, ou ele manifestou essa ordem sacerdotal e deu à igreja. Então você que crê em Jesus, você faz parte da ordem de Melquisedeque. Você está inserido nessa ordem sacerdotal. Por isso que tudo o que envolve a ordem de Melquisedeque, o que é a ordem de Melquisedeque? Hoje eu vou falar de um aspecto só. Mas a ordem de Melquisedeque, ela tem a graça de Deus. Deus nos salvou, mesmo quando nós não tínhamos condições. Foi Ele que foi atrás de nós. Não fomos nós que fomos a Jesus. Você não encontrou Jesus, foi Ele que te encontrou. Ele foi através de você, Ele foi a você através de alguém. Como Ele vai a alguém através de você, mas é Ele que vai. Na ordem de Melquisedeque é Deus que resgata o homem. Aleluia. Graça. Isto é graça. Na ordem de Melquisedeque você tem o perdão incondicional. Na ordem de Melquisedeque você tem
uma adoração, acesso a ambientes. Na ordem de Melquisedeque você tem a paternidade de Deus, você conhece Deus como Pai. Na ordem de Melquisedeque você tem a revelação do reino. Na ordem de Melquisedeque você submete todas as coisas, o natural, você anda sobre águas, multiplica pães e peixes. Na ordem de Melquisedeque você governa sobre demônios. Na ordem de Melquisedeque você tem o nome do rei dessa ordem como uma procuração que te dá autoridade para ligar a terra e os céus e ter acesso ao Todo-Poderoso. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Na ordem de Melquisedeque, aí tem muita coisa na ordem de Melquisedeque. Mas a ordem de Levi, que era a ordem sacerdotal de Israel, da nação de Israel, essa ordem, somente os sacerdotes tinham acesso a determinados ambientes espirituais. Na ordem de Melquisedeque, não. Qualquer pessoa pode alcançar um lugar. Nenhum amém. Qualquer pessoa. A ordem de Melquisedeque é diferente da ordem de Levi. Na ordem de Levi, era os filhos de Arão. Na ordem de Melquisedeque, Jesus ele traz um novo significado do serviço a Deus. E ele fala assim, não é mais só os filhos de Arão. Qualquer pessoa, de qualquer nação, de qualquer geração, pode se tornar um sacerdote do Deus eterno. Qualquer pessoa. Na ordem de Melquisedeque, o sacerdócio ele é uma conquista. É algo que você alcança em Deus. Então, antigamente, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha acesso a um ambiente espiritual chamado ambiente da glória. Agora, como qualquer pessoa, independente da idade, pode ser homem, mulher, criança, jovem, adolescente, casado, solteiro, qualquer pessoa, Jesus ele traz essa graça para o homem, para todas as nações, todos os povos. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse ambiente, o ambiente da glória de Deus. Então, quando a gente lê a Bíblia, fala muito sobre a glória de Deus. A glória de Deus é um ambiente que Jesus abriu para qualquer pessoa ter acesso, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler aqui mais alguns textos. Olha só no capítulo 6 aí de Hebreus, versículo 20, o último versículo do capítulo. O autor de Hebreus está explicando um pouco sobre o sacerdócio. Aí ele fala algo interessante. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado, diga, tendo-se tornado. É uma condição que você alcança. Tendo-se tornado. Ele não era, ele se tornou. É um convite de Deus para qualquer pessoa. Você pode se tornar uma pessoa que tem acesso à glória de Deus. Tendo se tornado, o convite de Deus para você é que você pode se tornar. Você pode alcançar uma posição. Você pode ter acesso a ambientes espirituais, segundo a ordem de Melquisedeque. Você pode ter acesso. Então é uma decisão que você toma. A ordem de Melquisedeque, ela é alcançada por uma decisão, algo que a pessoa conquista. Várias vezes você vê isso. Olha só que interessante. Volta lá no capítulo 5, verso 9.
tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele não é autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele tornou-se, ele alcançou essa condição. Na ordem de Melquisedeque, qualquer pessoa pode alcançar uma condição de adorador. Pode alcançar, você pode alcançar. O que o diabo quer? Lança na mente das pessoas: você não pode, você é tão cheio de pecados. Então, o diabo, ele foca na sua justiça. A ordem de Melquisedeque, rei de justiça, não é na sua justiça, é naquilo que ele fez na cruz. Então eu não me baseio nas minhas obras para receber perdão. Eu recebo perdão pela obra de Cristo, mas eu alcanço uma posição por aquilo que eu realizo na terra, em nome do Senhor. Em outro momento ele fala sobre os herdeiros. Em outro momento, em Apocalipse, ele fala sobre os vencedores. Tudo isso diz respeito a um tipo de gente que alcança uma condição, que busca uma condição. São pessoas que voluntariamente ofertam, voluntariamente oram, voluntariamente estudam a palavra, voluntariamente pregam o evangelho, voluntariamente decidem obedecer a Jesus Cristo. Voluntariamente, é uma decisão. Não é algo que você recebe assim, não, é algo que você alcança. Vai ser resultado dos seus joelhos dobrados aos pés do Senhor, do seu desejo de agradá-lo, de submeter a Ele. E isso está aberto a todas as pessoas. Só que a pessoa mesmo, ela não acredita na obra que Jesus fez, e ela começa a pensar que ela vai alcançar salvação por si. Não, salvação é pelo que ele fez, mas a posição no reino é pelo que você se esforça. O reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso é a ordem de Melquisedeque. Você alcança algo pela sua dedicação, não a salvação. Você entrou no reino, agora a posição que você vai ter nela, você vai ter. Olha, irmãos, a salvação não te custou nada, mas o reino vai te custar tudo. Você foi salvo, Jesus te alcançou, você creu, aí Ele te inseriu dentro do reino. Você quer caminhar no reino, você quer alcançar algo em Deus, Ele vai trabalhar na sua vida para arrancar todo conceito errado fora do seu reino, todo pensamento fora da vontade de Deus, tudo aquilo que não pertence a Deus, para te santificar, para te purificar, para te preparar. Aí você vai aprender sobre as leis do reino, os princípios do reino, a movimentação do reino, os agentes do reino. Aí você vai entender sobre altares, sobre anjos, sobre demônios, a guerra entre reinos. Então você entrou no reino, agora você tem que aprender como funciona esse reino. Você não pode mais viver do jeito que você quer. No reino vai te custar tudo. E aí Jesus, ele vem, a Bíblia vem falando que ele se tornou-se o autor da salvação. Volta lá no capítulo 6, verso 20, onde Jesus, como precursor, verso 19, precursor de quê? Ele entrou lá no Santo dos Santos, olha só, verso 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. Diga, além do véu. O que é isso? É o lugar do Santo dos Santos. Ele penetrou além do véu, para que nós pudéssemos ter acesso a um ambiente chamado ambiente da glória, porque a arca fica no Santo dos Santos, e a glória de Deus repousava sobre a arca. Então Jesus, aqui no verso 20,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para, segundo a ordem, Melquisedeque. Capítulo 7, verso 1, é uma sequência, a Bíblia. Porque este Melquisedeque, rei de Shalom, de Salém, a palavra Salém é o mesmo que Shalom, que quer dizer paz. Diga Shalom. O M é Om. Om. Ali não fez biquinho. Om. Shalom. Fala shalom pro seu irmão. Shalom. A Andressa não fez biquinho. Está de máscara por isso. Então, ele é rei de Salém. Shalom, paz. Salém, Jerusalém. Jeru significa altar. Jerusalém, Jerubaal, que era Gideão. Jerusalém, rei de Salém, rei de paz, rei de Shalom. Quando você entra, um dos ambientes da ordem de Melquisedeque é o ambiente da paz, porque ele é o rei de paz, e é o que o ser humano mais necessita: paz. Só Jesus traz a paz que o mundo não pode dar. Deixo-vos shalom, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, é a paz da ordem de Melquisedeque. E aí, quando a Nova Jerusalém, ela é uma referência à nossa eternidade com Deus em paz. Aleluia. Então, quando nós entendemos, olha aí, verso 1: porque este Melquisedeque, esse rei de justiça, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, diga Deus Altíssimo, Deus acima de todos os deuses. Deus Altíssimo significa que Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos. Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. O que é o sumo sacerdote? É a pessoa que se apresenta diante de Deus. Então Jesus veio como homem, 100% homem, viveu na terra como homem. Ele alcançou a condição de sumo sacerdote como homem. Um homem alcançou uma posição. E como sumo sacerdote, ele tem acesso ao Deus a quem ele serve. E ele é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Então Jesus vem como homem, alcança a condição de sumo sacerdote, e agora ele nos abre o caminho para todos os que lhe obedecem, para ter acesso ao Deus Altíssimo. Se você obedece a Deus, ao Senhor Jesus, aos seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, o sumo sacerdote, será amado de meu Pai, e viremos a ele e faremos nele morada, tabernáculo, habitação. Você é a habitação do Deus Altíssimo. Verso 1 novamente: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então veja que o dízimo é da ordem de Melquisedeque, não é da ordem de Levi, é muito antes de Levi. Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo. Se você volta nos textos que nós lemos, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Então o dízimo é
não é da ordem levítica, que a ordem levítica era para Israel, mas a ordem de Melquisedeque é para todas as nações da terra. Então você apresenta o dízimo, não, isso é da lei do Antigo Testamento. Não, meu irmão, o dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei. É da ordem de Melquisedeque, a qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Por isso que eles nem falavam do dízimo, eles falavam de ofertas, porque o dízimo era uma condição já estabelecida, não tinha conversa sobre isso. Eles não precisavam falar sobre o dízimo, mas eles falavam sobre a oferta de renúncia e adoração. Por isso que em Melquisedeque, o dízimo, ele já existia. A lei foi dada a Moisés. Abraão veio muito antes de Moisés. Regina conheceu os dois, e ela veio antes de Abraão. E olha só, verso 2: para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Glória a Deus. Então, na ordem de Melquisedeque, Jesus penetra além do véu, que é o ambiente onde a glória de Deus estava. Aí ele entra lá como homem, e porque ele obedeceu a Deus em tudo, ele vem à terra, obedece a Deus em tudo, ele alcançou a condição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, como sumo sacerdote, ele volta aqui na terra, fica 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. E ele vai ensinando, vai falando sobre o reino, ele vai ensinando os discípulos como eles deveriam implantar o reino. E na sua ascensão, Atos capítulo 1, ele sobe. E quando ele chega lá, os céus ficaram maravilhados. Está vindo um homem. E de repente um dos anjos, que são os querubins que guardam a glória, grita: quem é este? O Rei da Glória. O Salmo 24 revela a ascensão profética de Jesus. E aí os anjos começam um alvoroço no céu. E eles começam: está vindo o rei. Ele não é só o sumo sacerdote que conecta o homem a Deus, mas ele também é o rei de tudo e de todos. E eles: abram as portas eternas, abram os portais eternos, veio o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Quem é esse? Quem é esse Jesus que você adora? E os portais eternos se abrem para ele. Um homem, ele sobe aos céus e se assenta à direita do Pai. E ele estabelece agora o princípio. Ele agora abre o acesso à sua glória para todo homem, para toda pessoa. E ele estabelece algo dizendo: qualquer pessoa, qualquer um que me obedece, terá acesso a esse ambiente. Aí Paulo entendeu isso. Ele escreve algo. Paulo falou assim: cara, essa obra de Jesus é maravilhosa demais. Aí Paulo, tentando explicar isso para as igrejas, ele vai e escreve: olha, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então Paulo escreve aos Romanos 3:23, Samuel, põe aqui. Eles foram destituídos da glória.
que significa isso? Significa que o homem, quando desobedeceu a Deus, perdeu uma veste espiritual. O pecado tira a veste, tira a glória. O Rei da Glória nos restitui a vestimenta. Por isso que só Ele pode batizar. A palavra batismo é revestimento, é vestir de novo com o Espírito Santo. Aí Jesus, o Rei da Glória, o homem perdeu a glória. Ele perde a glória por causa do pecado. Aí Jesus vem, passa pelo processo da cruz, ressurreição, ascensão aos céus. Ele entra nos portais eternos. E ele é recebido agora. Todo aquele que lhe obedece, ele se torna o autor da sua salvação. E agora ele te batiza com o Espírito. Agora ele quer te revestir de vestes, para quando você partir desse mundo, esse corpo velho aí, fedorento, seja agora substituído por um corpo de glória. Deus quer revestir o homem com a sua glória. O que Jesus fez? Ele conquistou algo, ele se tornou. Aí ele vem, ele pega a natureza de Deus, tudo que ele tem de Deus. Aí ele vem e faz assim: olha, o que eu tenho em mim, o que eu tenho em mim, vida eterna, glória do Pai. Por isso que quando você o obedece, entra em aliança com Ele. Em aliança, você transfere aquilo que você carrega no Espírito. Por que eu tenho aliança com o Pai pelo sangue de Cristo? Porque quando eu estou em aliança com Deus, eu recebo aquilo que Deus tem na vida dele para a minha vida. Eu lembrei de um louvor aqui, Bruna, que cantaram aqui na festa, no PDI. Jesus, eu quero ser seu amigo, calçar o seu sapato, sua escova de dente. Tem um negócio assim, para te abraçar. É o louvor da escova de dente. Cara, essa música eu falei, cara, é isso aí. O que é a glória de Deus transferida? Aquilo que o homem perdeu. Jesus se torna o Rei da Glória para transferir sobre nós novamente. E o desejo de Deus, o Pai, fala assim: olha, eu preciso de um homem que alcance essa condição, que se torne o sacerdote, o intercessor. A palavra sacerdote é intercessor entre Deus e os homens, e que tenha acesso além do véu do ambiente de glória, porque o homem perdeu a glória. Ele vai entrar no ambiente, alcançar essa condição, e nele, aqueles que nele crerem, recebe da glória de Deus. João, escrevendo os evangelhos, ele fala assim: olha, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. Ele transportava algo da eternidade. E o que é a glória de Deus? É a expressão da sua presença. Achou aí? Escova de dente. Nós temos alguns relatos, irmãos, na Bíblia. Vou falar sobre Pedro, e aí você acha a escova de dente. Pedro é a história de todos nós. Deus deixa os personagens na Bíblia
para contar a nossa história. Quando a gente estuda a história de Pedro, a gente vê um homem assim, impetuoso, temperamental, precipitado, faz as coisas na força do braço, por impulso, independente de Deus, quer cortar a orelha dos outros, é o primeiro a pular do barco, é o primeiro a voltar a pescar. Do jeito que ele vai para Jesus com intensidade, é o jeito também que é o primeiro a abandonar Jesus. A história de Pedro é uma história assim cheia de altos e baixos, mostrando a natureza humana sem a glória de Deus. A natureza, olha, presta atenção aqui, olha para mim. A glória de Deus é a única capaz de te ajudar a permanecer até o seu último suspiro nessa terra. Você vai precisar da glória de Deus, porque na nossa caminhada cristã é pancada, irmãos, é guerra, é demônio, é carne, é mundo, é pressão emocional, pressão de dinheiro, pressão de relacionamento, é cansaço, é a carne cansada, é a preguiça, é o desânimo. Então é muita coisa para te tirar da presença de Deus. E por isso que, assim como Pedro andava com altos e baixos, nós também, na nossa caminhada com o Senhor. Mas acontece algo na vida de Pedro. Vamos lá em João capítulo 21, Evangelho de João. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Jesus, eu quero muito você, pegar suas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. E te abraçar. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que eu sei, e descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. E me acalmar. Essa música é um poema, é uma poesia, uma expressão de amor, de intimidade, de alguém que entendeu quem é Jesus, de alguém que quer Ele como amigo, como companheiro, como consolador, de alguém que faz de Jesus não uma religião, não é algo que você vem para o domingo à noite, mas um ambiente de relacionamento que te cura, que te protege, que te supre, que te dá segurança. Nossa, eu chorei tanto quando eu ouvi essa música. Eu falei, Senhor, a pessoa conseguiu traduzir o que eu queria te falar. É isso aí que eu quero te dizer. Então,
Porque Jesus, ele fez algo tão glorioso por nós, tão maravilhoso que ele fez, de nos dar, de ter entregue sua vida dessa maneira, para nos salvar de nós mesmos, para nos libertar desses altos e baixos. É interessante que quando Pedro ele negou Jesus estava indo para a cruz e Pedro negou ele. O galo canta 3 vezes, Pedro nega, e depois Pedro fica desesperado. Cara, por que eu fiz isso com ele, meu Senhor? Ele começa a entrar em crise, ele volta a pescar, chama outros. Pessoa contaminada sempre influencia alguém. Pessoa contaminada negativamente, ela vai querer lamber as feridas, trazendo outros para as feridas dela. Pessoa ferida, machucada, ela quer justificar a sua condição, sempre envolvendo outras pessoas. E acontece que Pedro assim estava tão machucado com ele mesmo, e ele saiu arrastando os outros discípulos. Aí Jesus, na sua grandeza, na sua nobreza, no seu grande amor, o que ele faz? Ele volta para restaurar Pedro. Fala: Pedro, você está sem a minha glória. Por isso, em outras palavras, você não consegue permanecer constante, porque te falta uma porção da minha glória. A minha glória te sustenta no ambiente de eternidade. A minha glória te fortalece e te guarda. A minha glória te dá paz. Eu sou o rei de Salém. Não esquece disso. A minha glória te perdoa, porque eu sou o rei de justiça. Não esquece disso, Pedro. Eu rasguei o véu, eu entrei por ele, eu fui o precursor da ordem de Melquisedeque. Eu entrei no ambiente de glória, para que através do meu sangue você tenha acesso a um novo e vivo caminho, e tenha relacionamento com o Pai. Pedro, não esquece disso. Aí Jesus, ali na ressurreição, ele estava lá, verso 15, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Você me ama mesmo, Simão? Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. As ovelhas são minhas, Pedro. Vai cuidar delas para mim. Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dando uma grande lição para Pedro. Pedro, você fala que me ama, você é impulsivo, cheio de altos e baixos, mas se você realmente me ama, cuida de vidas. Por isso que uma pessoa que não se envolve com o trabalho no reino, não quer ajudar na obra de Deus, você não manifesta a expressão de amor a Jesus. A maior expressão de amor é você cuidar das ovelhas do Senhor. Não é o dízimo e a oferta, não é você cantar, não é você pregar, é você cuidar das pessoas. A grandeza de Jesus, ela nos constrange. A maneira que Ele, não é você, Ele quer que você demonstre o seu amor por Ele é cuidar de vidas. Mas eu não sei cuidar de vidas. Aprenda. Quem é mãe aqui, um dia
se tornou mãe, aprendeu a dar banho, trocar fralda, aprendeu a limpar a bundinha do neném, passar o hipoglós. Eu sei porque eu fiz isso sozinho. Eu ensinei a Cristiane através do YouTube. Então, a pessoa, ela aprende. A expressão de amor a Deus, segundo a restauração de Pedro, é cuidar de vidas. E aí o que acontece? Jesus ali na praia dá peixe para eles comeram e tal, e Jesus vai dar essa chapada ali, Pedro. Olha, Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai cuidar das minhas ovelhas. Qual parte que você não entendeu? O que é que desenha, Pedro? Pedro! Qual parte que você não entendeu, Pedro? E aí quando a gente vê Pedro, cara, acontece algo. Pedro recebe essa palavra de Jesus, ele fica lá no cenáculo orando. De repente o vento impetuoso vem, o Pentecostes vem e ele começa a orar em línguas. Ele fica chapado, ele fica cheio do Espírito. Aí começa a história de Pedro, o Pedro restaurado. Não é o Pedro inconstante, é o Pedro que foi tocado pela glória de Deus. É o Pedro que no Santo dos Santos. É o Pedro que foi revestido pelo Espírito. Aí você vê um Pedro diferente. Agora, aquela glória que havia sido sacada da vida de Pedro por causa do pecado, Jesus restaura ela no Pentecostes. Capítulo 2 do livro de Atos. Você vê um Pedro pregando, e de repente a palavra de Pedro era tão poderosa, 3.000 pessoas batizadas. Capítulo 2 do livro de Atos. Ele prega, ele fala de Jesus com uma intensidade, com uma paixão, com amor. 3.000 pessoas, sem microfone, sem caixa de som, porque a glória de Deus foi vista na vida dele. Um homem cheio da glória de Deus. Capítulo 3 de Atos, você vê um Pedro indo orar na igreja, 3 horas da tarde, ele e João. De repente eles passam na porta do templo. Um Pedro agora com a glória de Deus. O coxo olha para ele e fala assim: olha, estende, pedindo alguma coisa. A Bíblia diz que ele olha e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu carrego eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o Pedro agora, ele carregando a glória de Deus, ele transfere essa glória para o coxo. Capítulo 4 de Atos. Um Pedro restaurado é preso por pregar a palavra. Colocam ele no cárcere. Pedro começa a orar por ele carregar a glória de Deus. Eles começam a orar, a igreja começa a orar. De repente o chão, um terremoto. O anjo vai ao alcance. Irmãos, quem carrega a glória sempre tem anjo acompanhando ele. Abre as portas da prisão, tira Pedro de lá. A igreja estava orando, Pedro bate a campainha, liga no celular, ninguém atende, ele está lá batendo. Cara, o WhatsApp de Maria Madalena não atende. Essa mulher é ruim de zap demais. Aí a mulher vai no interfone e fala: quem é? Sou eu, Simão Pedro. A mulher vai, põe o fone lá e volta. Gente, tem um cara ali falando que é Pedro. E ele não abre a porta para Pedro. Pedro quase fica na carne com ela. Capítulo 5, Pedro está cuidando da igreja do Senhor. Chega Ananias e Safira com uma oferta. E Pedro agora com autoridade fala: porque vocês tentaram mentir ao Espírito Santo, trazendo parte da oferta. Agora o Pedro que negou Jesus, traz um juízo. Esse é o Pedro do livro de Atos.
Pedro restaurado, um Pedro tocado pela glória de Deus. A Josiane vai cantar aqui. Obrigado, Josi. Estão entendendo? Um homem que foi tocado pela glória, porque ele entendeu o que Jesus fez por ele. Ele entendeu que Jesus abriu acesso para ele. Meu irmão, se você não entendeu o que Jesus fez por você, o propósito da igreja existir é abrir o entendimento das pessoas sobre aquilo que Jesus fez por nós. O propósito de você estar aqui hoje é entender que Jesus é esse que você adora. Você pega o exemplo de Paulo, de perseguidor para perseguido, por causa da glória de Deus. De repente, no caminho de Damasco, pá! Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo tem um encontro com a glória, fica cego 3 dias. Você vai na casa de Ananias. Ananias só conta isso sobre ele. Ananias vai e impõe as mãos sobre o antigo Saulo. Os olhos dele se abrem. E ele fica só chorando. Cara, o que eu fiz? E ele vai para ser restaurado. Passa 14 anos na Arábia. Paulo volta para Jerusalém, se encontra com o colégio apostólico ali, a reunião dos apóstolos. Ele agora se apresenta, fica lá na igreja de Antioquia, debaixo de um avivamento poderoso. A igreja de Antioquia, de repente o Espírito Santo chega e fala: separai para mim a Saulo e Barnabé. Esses 2 tocaram a minha glória, e aquilo que eles carregam agora, eu vou levar para todos os lugares. Aí você começa a ver um Paulo que teve contato com a glória de Deus. Aí já não é mais o Pedro do início do livro de Atos. Agora, a partir do capítulo 9, capítulo 6 fala da escolha dos diáconos, capítulo 7 fala do martírio de Estevão. Agora no capítulo 9 começa a história de Saulo. Paulo vai transformado em Paulo. Agora um homem que tem acesso à glória de Deus, transformado pela glória de Deus. O cara fica louco. Já não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Um cara tocado pela glória, ele diz para ele mesmo: eu não considero a minha vida preciosa para mim. Talvez você se considere tão precioso porque você nunca tocou a glória de Deus. Ele sai pelas igrejas, plantando igrejas, treinando pessoas. Na prisão ficava preso. Todos os guardas da guarda pretoriana, que é a guarda romana de alto escalão, se convertia. Aí ele vira e fala: as minhas algemas serviram para salvar aqueles que ainda não conheciam a Cristo. Tudo para Paulo era testemunho para a glória de Deus. Porque eu estou bonito, fica piscando para mim toda hora. Moisés, vamos lá em Êxodo 33. Êxodo 33. Ele trabalhava no açougue. Você lembra daqueles moedor de carne? Lembra, Buck? Só que ele moía só Zé. Ele Moisés. O cara era açougueiro. Essa foi boa. Você estava com saudade? O Rafa conta piada assim. Não? Sai de laço. Rafa nem crente é.
Isso é até vocês acharem o texto, irmãos. Êxodo 33. Não dá mais uma chapadinha aí, essa aí é boa. Deixa eu aproveitar aqui. Jesus, eu quero calçar suas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você. Pegar suas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Êxodo 33, 17. Agora Moisés, imagina você encontrar com Deus. O que você faria? Sabe o que Moisés fez? Sabe, Amanda? Ele falou com Deus: permita-me ver a tua glória, ser tocado por ela. O homem pecou, foi destituído da glória. Moisés entendeu algo. Moisés viu muita coisa que eu acho que nem está relatado aqui na Bíblia. Esse cara teve tanta experiência com a presença de Deus. Talvez o homem que teve mais experiência com a presença de Deus na Bíblia foi Moisés. Mais do que Davi, mais do que Paulo. Foi o cara que viu Deus, conversava com Deus. Ele entrava na nuvem. Ele tinha algo assim, cara. Esse cara, ele desce do monte. Ele desce assim com a face brilhando. Ele ficou assim tão... Não, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele teve tanta revelação da criação, a revelação do sacerdócio, a revelação da organização das tribos, a aliança. Ele teve a visão do tabernáculo. O cara teve acesso a tantos lugares no mundo espiritual. Aí, de repente, o que ele deseja? Olha o verso 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aí ele não é bobo, olha só o que ele faz. Então ele lhe diz: rogo-te. Ele dá um pulão no colo de Deus agora. Imagina Jesus falando para ele: você achei graça aos teus olhos, eu te conheço pelo nome. Me mostre a sua glória. O que você pediria para Deus? O que Moisés entendeu sobre a glória de Deus? Por que Moisés? Por que, irmãos? Me mostre a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Cara, se você tocar a glória de Deus, todos nós, irmãos, eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Jesus, Ele criou a condição para qualquer pessoa fazer essa pergunta, fazer esse pedido para Deus. Para de pedir. O homem perdeu a glória por causa do pecado. Jesus veio restituir o acesso ao ambiente da glória.
A ordem de Melquisedeque abriu para todas as nações, todos os povos. O sangue dele nos abriu um novo e vivo caminho. Nós podemos agora tocar a glória de Deus, entrar nesse ambiente que nos transforma, meu irmão, esses caras que estão aqui na Bíblia, eles são exemplos. Olha o capítulo 34. Capítulo 34, verso 29. Pula aí uma página. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olha aqui para mim, irmãos. O que vai transferir a glória de Deus para a sua vida? Deus falar com você. O que Moisés tinha na mão? A palavra de Deus. Você entendeu, Moisés? Moisés, por que você não lê a Bíblia, Moisés? A palavra transfere a glória. Está aí na sua mão. Verso 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. Irmãos, existe um véu que precisa ser retirado do nosso espírito. Hebreus, põe para mim aqui, Samuel, 6:19. Qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra o véu do Santo dos Santos. É uma figura do véu que te impede de ver a glória. Quando Jesus, ele rasgou o véu do templo, é uma referência que ele rasgou o véu da sua face, para você ver a sua glória, para você ver a sua glória, para você ver a sua glória. Cara, você está na igreja, mas parece que tem um véu na face de muita gente não ora porque tem um véu, muita gente não lê Bíblia, parece que tem um véu, tem um bloqueio, ela não consegue, ela não participa das coisas do Senhor. Nós tivemos aqui um PDI 7, caras, você não vê. Porque parece que tem um véu. A coisa está tão perto que você não consegue ver. Você vê a igreja, você vê ministério, você vê o pastor. Não, cara. Está na porta da sua casa. Os meninos ali vieram lá de Vila Velha. Pessoal aqui, olha, Nova Friburgo. O Michael nasceu nos Estados Unidos, está aqui conosco. Vai fazer a escola. Porque viu. E você não vê.
Sua cegueira vai te custar caro, meu irmão. Tira o véu. Que 60, 100 anos nós não vamos estar aqui mais. E você com o véu da religião, o véu do culto do domingo. Cara, Jesus está às portas. Nunca houve tantos sinais proféticos da volta do Senhor. Preste atenção, que o véu que Moisés usava era um pano. O véu que as pessoas que se dizem cristãs usam é a ignorância na mente. É um bloqueio mental. É uma forma de pensar errada. A glória de Deus. Ensinaram você algo sobre igreja que você aprendeu, assimilou e entendeu que igreja é para você vir ao culto aos domingos. Tira o véu da ignorância. Tira o véu do comodismo. Tira o véu da preguiça. Deixa de ser burro, cara. Você tem que investir na sua eternidade. Deixa de ser ignorante consigo. A Rosana veio lá do Sergipe. Deus está trazendo gente de todos os lugares. Sabe por quê? Porque você não vê. E tem gente que quer ver. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas estão tão acostumadas, elas colocaram Deus dentro de uma caixinha e querem criar uma forma de seguir a Deus. Cara, um dia você vai morrer. Entenda isso. Se esforce para tirar esse véu. Se esforce por amor a você. Moisés tinha um véu. E se você pega 2 Coríntios 3, Paulo desce a lenha em Moisés, fala, esse cara era um enganador. Ele começou a colocar o véu, porque a glória desvanecia. Meu irmão, a glória desvanece de quem se afasta de Jesus. Abre aí 2 Coríntios 3 para você ver algo. Se você não se esforça, a ordem de Melquisedeque é conquista por esforço. Se você não se esforça, verso 7. E se o ministério da morte, Paulo falando, gravado com letras em pedras, que é o texto lá de Êxodo 33, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí Jesus vem. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele fala o seguinte: não, cara, você agora, você não vai ter um contato com a minha glória. Agora eu vou habitar em você. Eu vou colocar a minha glória dentro de você. E Paulo está dizendo o seguinte: se Moisés teve um contato com a glória, irmãos, você não está negando. Você está negando a habitação de Deus no seu espírito. Muita gente, sabe qual que é a sensação que dá? A gente que está pastoreando, conhece as pessoas, que elas estão satisfeitas da maneira que elas estão. A glória de Deus habitando uma pessoa
Você pega o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Olha o que Paulo fala aqui para a igreja de Filipos. Ele fala algo que ele diz sobre ele. O dia que ele encontrou a glória, ele começou a falar do currículo dele. Verso 4. Isso. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele fala do currículo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, que era uma casta nobre na nação de Israel. Eram os nobres. Verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele era um cara de família nobre, família rica. Ele era poliglota, falava vários idiomas, era fariseu, era da classe nobre de Jerusalém. Ele tinha confiança do sumo sacerdote Caifás, deu a ele cartas para perseguir a igreja. Ele era um cara nobre, conhecia os nobres, inteligentíssimo, profundo conhecedor das escrituras. Ele de repente tem um encontro com a glória de Deus. Ele pega tudo aquilo, considerei tudo como perda. Você está querendo conciliar a glória do homem com a glória de Deus. Vai chegar uma hora que você vai ficar em crise. Você não vai dar conta. Olha o verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Considero como refúgio, como lixo. A posição, conhecimento, certamente dinheiro, considero tudo como lixo para ganhar a Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse verso 11 fala da mente de um cara que pensava na eternidade. Para, de algum modo, de alguma maneira eu preciso alcançar essa condição. De alguma maneira eu considerei tudo isso como perda. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer Ele, eu quero conhecer o seu reino, eu quero Ele. Olha, eu tinha muita coisa, eu abri mão. O que faz um cara da inteligência de Paulo, da formação de Paulo, com o conhecimento, uma pessoa toda instruída, formada e tal, o cara abre mão de tudo isso, considerar como perda, tomar porrada o tempo todo, ser preso, ser chibatado, arrastado, bateram nele, acharam que ele tinha morrido, pendurado, o cara foi trucidado, passar por naufrágio, prisões. O que faz um cara desse? Renunciar a tudo. O mesmo que fez Pedro, o mesmo que fez tantos homens ao longo da história da igreja. Eles tiveram um contato com a glória de Deus. Eu quero concluir e dizer o seguinte: se esforce. Se esforce mais. Faça mais. Eu fui dormir 3 horas, acordei às 6 para estar aqui para dar aula para vocês de escola bíblica. Tinha não mais que 10 pessoas.
Se esforce. Se esforce. O Omar contou uma história aqui ontem. Da mulher que foi chamada por Deus. E ela passou por várias etapas. E ela sempre falava para o Espírito Santo: não, eu quero casar. Quero agora criar meus filhos. Eu quero agora casar meus filhos. Aí depois se apresentou ao Senhor e falou: Senhor, agora eu quero ir. E o Senhor falou para ele: agora não. O que era para você eu já transferi para outro. Irmãos, isso está na Bíblia. Jesus fala isso para as igrejas, para 7 igrejas, que é o tema do PDJ. Ele fala: olha, guarda o que tem, senão eu vou remover de você. Eu vou transferir seu candeeiro para outro. Você está rejeitando algo. Você está rejeitando algo muito precioso, cara. Você está rejeitando algo precioso. Eu rodo esse Brasil e esse mundo. O que essa igreja aqui tem, meu irmão, você não acha aí fora, não. Você pode perguntar aos irmãos aí. Conversa com eles. Você está rejeitando algo precioso. Preste atenção no que você está fazendo. Acorda. Desperta. Jesus, Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Deus, ele traz assim, Paulo escrevendo sobre a glória, ali a carta aos Colossenses, porque a carta aos Colossenses eles estavam adorando outras coisas, eles estavam adorando anjos, estavam adorando outros deuses. Aí Paulo escreve para a igreja, fala: olha, não se deixe contaminar por isso, vocês precisam conhecer Jesus. Aí de repente Paulo escreve aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Ordem de Melquisedeque. Gentios aqui são as nações da terra, fora os judeus. O mistério da glória entre os gentios. Isto é, agora Cristo, a expressão da glória de Deus. Cristo em vocês. A esperança da glória. Você tem acesso a tudo isso. Você lê a Bíblia, você está tendo ensinamento, você tem oportunidade. Aí chega na segunda-feira, você não ora, não lê Bíblia. Chega nos dias de culto, você não participa. Tem a oportunidade de ir na célula. Cara, você está rejeitando Jesus. Você não é se envolvendo com as coisas do reino. Você está rejeitando o que Ele fez na cruz. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Não, Senhor, eu quero conhecer sua glória, Moisés. Moisés diz: eu quero, Senhor, conhecer sua glória. Paulo fala: eu considero tudo como perda, eu quero essa glória. Aí Paulo vem e ensina e fala: vocês também. Tudo abriu-se agora, Cristo agora, o mistério. Vocês têm tudo acesso. E de repente não se esforçam. Quando Jesus vem para dentro de uma pessoa, nós temos agora a condição de entrar nesse ambiente de glória. O ambiente da glória de Deus é o ambiente da eternidade, é o lugar mais alto. É quando você lê a Bíblia, a glória de Deus vem. Quando você participa, quando você evangeliza, quando você está ali dedicado às coisas de Deus. Quando você se ajoelha em casa para orar ao Deus Todo-Poderoso, você está tendo acesso à glória. Você tem acesso pelo sangue de Jesus, à presença de Deus. Quando você agora traz uma oferta, quando você adora, quando você abençoa um missionário, quando você está evangelizando alguém, discipulando, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Sim, Senhor, você está o quê? Tendo acesso a esse ambiente de glória. Você acha que Deus não sabe do que você precisa? Cara, orar não é falar para Deus aquilo que Ele já sabe que você precisa.
Ou você não conhece a Deus, ou você não entendeu nada. Orar é você ter a comunhão, é deitar no peito dele, escutar o que ele quer, é você entregar seu coração a ele, é você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, e não sua vida sentimental, seu dinheiro, sua posição. É você parar com essas meninices de pensar que a vida são as coisas, de pensar que a vida é posição, é suas conquistas, suas... Cara, essas realizações nossas é como refúgio. E é isso, quando Jesus vem, há uma medida de glória. Aí eu entendi, Senhor. Então a minha carne começa a ser crucificada, e a glória do Senhor começa a tomar a minha vida. Seu casamento, você está em luta com a mulher, com o marido. Cara, eu queria muito que você amasse Jesus como eu amo. Você não quer não, você vai ficar para trás. Aí você está com problema na empresa. Cara, quem me sustenta é Deus, eu não sou escravo de você. Eu, quando dava aula na faculdade, chegaram lá, a coordenadora pedagógica falou: você não pode falar mais aqui, está fazendo proselitismo religioso, defendendo. Aí eu falei: cara, eu não vou parar. Aí chamou lá o reitor da faculdade. Eu falei: olha, se eu não puder falar de Jesus, é o que eu creio, esse lugar não me cabe. Fiquei olhando para ela, estava endemoniado. Eu falei: eu te pego, diabo. Você acha que eu tenho medo de você? Quem me sustenta é Deus. Aí o diretor ficou batendo assim na mesa, assim, falou assim: deixa o professor Rogério fazer o trabalho dele. Aí eu, pá. Mexe com quem está quieto. E voltei para a sala de aula e preguei. Aí que eu preguei desembolado. Falava assim mesmo: hoje não vou dar aula não, vou falar de Jesus. Quem quiser ir embora pode ir, assina a lista de presença. Ninguém saía de sala de aula. As pessoas estão com sede, mas se a gente afinar para o diabo, ele vai montar em cima. Você foi chamado para revelar a glória de Deus. Eu tenho hoje ex-alunos que são pastores, missionários, que mantêm contato comigo até hoje, que converteu dentro de sala de aula. Tem empresários que receberam uma palavra. Você está negando Jesus no seu trabalho, você carrega a glória de Deus. Vai para cima, meu irmão. Não medo de perder emprego não, quem te sustenta é Deus. E se você sair de emprego por causa de Jesus, você é um bem-aventurado, é o que a Bíblia diz. Agora, se você idolatra tanto o seu trabalho, porque você não conhece a Deus, você existe aqui para a glória de Deus, manifestar essa glória. Você carrega Jesus. Eu fui dar consultoria na época que eu era consultor para uma rede de farmácias. Aí reuniu o dono da farmácia, o filho dele que era. E aí, rapaz, fui lá, eu fiz um diagnóstico da empresa, fiz o levantamento financeiro, recursos humanos, tecnológico, estoque, fez todo o diagnóstico. Fui apresentar o relatório, reuniu todo mundo, apontei. Só que durante o diagnóstico eu identifiquei: o cara tinha umas macumba lá no terceiro andar, lá no andar. Aí eu apresentei, falei as intervenções que ia fazer. Aí eu falei, fechei assim, virei a página assim. E eu falei: o problema dessa empresa é a ausência de Jesus Cristo. O cara assustou. Falei: você está fazendo oferenda para o diabo. Satanás está trazendo perturbação, prejuízo. Os caras foram baixar a cabeça. Eu falei: olha, para eu continuar dando consultoria aqui, eu vou fazer um culto com os funcionários todos, toda semana. Eu vou tirar aquelas macumbas que o senhor está fazendo lá em cima. Cara, eu fiquei
possesso do Espírito Santo. Nós vamos recrutar gente honesta. Tem muita gente roubando seu estoque aqui. Você não vai prosperar se você tiver ladrão trabalhando aqui dentro. E os funcionários tudo ali. Você, seu bandido disfarçado de balconista, você vai para a cadeia. Você tem que afrontar o diabo. O que você carrega é mais poderoso. Fiz uma limpa, mandei metade dos funcionários embora. O cara foi e me entregou a chave, ele me olhava até assim. Posso fazer o que eu quiser? Eu falo, pode. Então tá bom. Mandei os funcionários embora, troquei iluminação, mudei a logística, a estética da loja, mudamos a logomarca, fizemos uma campanha de tal, culto. Vamos trazer Jesus para cá. O cara converteu. A tesoureira estava roubando o cara, ela mesmo. Irmãos, onde a luz entra, as trevas, ó. Veio falar comigo, não dou conta de ficar aqui mais não. Às vezes, irmãos, você carrega a glória de Deus, mas você não aplica ela na sua vida. É isso que eu quero dizer. Você vem, recebe palavra, recebe a vida de Deus, mas você chega no trabalho, na faculdade, chega na sua casa, na sua família. Você, em vez de manifestar a glória de Deus em oração, você fica intimidado. Ou você acredita que esse Jesus é real, ou o diabo vai te intimidar sempre. Você vai ficar vindo na igreja para resolver problema. Nós já passamos dessa fase, irmãos. Quem tem que ficar assim é novo convertido, é quem não conhece Jesus, que está aí tomando lenhada do diabo todo. Agora você que está aí, que conhece a Deus, conhece a palavra, sabe o que Ele fez, quem Ele é, o poder do seu nome. Pedro, tu me amas? Que glória é essa que Colossenses fala que você carrega? A glória de Deus está em você. Jesus fez tudo isso para colocar em você a glória dele. Cristo em vós, a esperança da glória. Você entrou num ambiente eterno. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar batalhas, mas Jesus não te abandona. Para de ter medo. Para de ter medo no contexto do seu dia a dia. Você carrega a glória de Deus. Essa glória é poderosa. E você vai liberar essa glória nos ambientes que você se encontra. Estão entendendo? Para finalizar, nunca acredite nisso. Jesus vai para o monte, reúne os discípulos. Se transfigura. Os caras caem de joelhos. Pedrão. Bom estarmos aqui, Senhor. Olha só, cara sem noção. No sense. Sem noção. Bom estarmos aqui, Pedro. Como assim? O próprio Deus. Como assim, Pedro? Bom é Ele estar aqui. A Ele ouvir. Jesus se transfigura para deixar um exemplo para nós, que essa glória que está aí dentro, ainda que você não veja, ela resplandece. Ela está aí dentro. Ela está brilhando. Ela está dentro de você. Tira o véu da religião, meu irmão. Tira o véu do medo. Deixa essa glória resplandecer. Vai para cima. Busca Deus. Busca Deus. Vai para cima. O diabo tem mais medo de você que você pensa.
só você descobrir o poder que você carrega. Maior é o que está em nós. Levanta a cabeça. Começa um novo tempo daqui para frente. Viva cheio da glória de Deus. Você não foi chamado para ser membro de igreja. Você foi chamado para transportar a glória, para manifestar a glória, manifestar a glória, manifestar Cristo em vós, a esperança da glória. A glória de Deus na sua vida, na sua família, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. A glória de Deus está em você. Você tem o Espírito Santo. Há um poder sobrenatural. Há algo dentro de você. Há algo dentro de você. Você precisa entender o que você carrega, o que Ele fez para você carregar tudo isso. Você precisa entender que essa ordem de Melquisedeque é para quem quer se esforçar, é para quem quer se tornar, é para quem quer alcançar uma condição. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Mas se você amar a Deus, o amor do Pai vai permanecer em você. E você vai ter o socorro dos céus. Você vai ter o amparo de Deus. Você vai ter a proteção dos céus. O amor do Pai está em você. 2 Coríntios capítulo 4 fala: temos pois este tesouro em vaso de barro. Cara, você é um vaso de barro, mas você carrega um tesouro. Temos um tesouro aí dentro. A glória de Deus está dentro de você. Para de mimimi, para de ter medo. Fique de pé no seu lugar para a gente orar. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4. Aí de pé. Deixa de preguiça, pega a Bíblia aí. Vamos, Max. Vamos, Max. Não é que você quer casar assim, rapaz? Cheio de moça bonita aí de olho em você. Você tem que ser o primeiro a levantar. Tá ajudando, velho. A Regina aí, ó. Ganha 15 pau por mês. Carro, casa própria. É isso aí, mano. Max Costa, olha aí. Você vai ser o vice-AP. Vamos voltar para o céu, Max, seu carnal. 2 Coríntios 4, 16. Por isso, não. Então, apruma aí, fica retinho aí. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior porque a nossa leve e momentânea tribulação. Completem. Sabe, irmãos, põe a Bíblia aí para a gente orar, sua mão ficar livre. Põe aí na cadeira. Sabe, irmãos, ultimamente eu tenho orado como Moisés. Eu quero mais da sua glória. Eu sou meio ousado com Jesus também, porque eu sei que Ele tem mais. Eu sei que Ele quer me dar mais. Ele me ama. Eu sei que Ele me ama, Ele quer o meu bem. Ele quer o seu bem. Então acorda, meu irmão. Deixa de ser songamonga. Fique esperto.
Espírito de songamonga, sai dessa vida. Acorda, vai buscar as coisas eternas. Vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai chapar, vai orar em línguas. Na hora que tiver um chamado de Deus, uma convocação, a trombeta toca, tom, ó, vai ter aqui a festa da Páscoa, por um exemplo. Ah, você se prepara, você se organiza, vai buscar as coisas eternas. Tira o véu da religião, vai beber dessa água, vai se encher do Espírito. Não desanimamos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Comece a orar em línguas.